O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está sempre ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, Matias, olá a todos nossos ouvintes, todo mundo que nos tolera, nos prestigia, nos divulga. Um abraço aí também para todos os nossos apoiadores, um abraço para o Kaique, que amanhã vai ter o desprazer de conhecer o Matias no curso lá na Unesp e ganhou a bolsa aqui no nosso programa, ele que é apoiador. Primeiro, pedir desculpas aos nossos ouvintes, que o programa da semana passada teve um problema de sincronia das vinhetas. Então bastante gente apontou isso, comentaram, enfim, fica aí o pedido de desculpas. Alguns outros comentários foram do João Pedro Dias, que pediu um abraço para a galera que escuta a gente da Universidade Federal da Grande Dourados. A Vitória Guimarães mandou um e-mail super simpático, disse que a gente é a companhia dela no café da manhã, na hora de limpar a casa, ela ouve as tretas internacionais para depois debater com os amigos dela. O Ramon Denner gostou muito da coluna aberta sobre as relações sino-africanas, pediu para fazer sobre as relações Brasil-África, dizendo que ele tem a impressão de que o potencial brasileiro na África é muito menor, a presença brasileira no continente africano é muito menor do que o potencial. O Marco de Bona fez uma pequena observação que eu chamei o primeiro-ministro da Austrália, o Turnbull, de premier. Mas na Austrália, premier normalmente é o termo que se usa para o líder do governo de cada estado, né? E o primeiro-ministro é o Prime Minister mesmo. E finalmente, um abraço para Karim Adams, que recomendou um material do BRICS Policy Center para a gente sobre o Fórum de Cooperação China-África, e por conta disso o nosso programa foi compartilhado pela página do BRICS Policy Center. Então, que é uma das páginas oficiais não vou dizer dos países, mas como se fosse um think tank associado ao BRICS. Então, um abraço também aí para Karim Adams. E eu queria mandar um abraço pro Eduardo Herculiani, ele que é irmão do meu colega de faculdade, o Fernandinho, que nos escuta lá do Paraná, e também os amigos dele em Presidente Prudente também ouvem o programa. Mandar um abraço também pro Ariel Palacios, que a gente citou no programa retrasado, se eu não me engano, cujo pai faleceu ontem. Então a gente manda a nossa solidariedade ao Ariel, que já participou aqui do programa. Sem mais delongas, a gente passa para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último sábado, dia 5 de agosto. O presidente de Ruanda é reeleito com 98% dos votos. É isso mesmo. O Paul Kagame, ele foi eleito para um terceiro mandato. E detalhe, ele comanda Ruanda desde 1994. Ele que era um dos líderes tutsis, né, logo depois do processo de genocídio em Ruanda, ele ascendeu como líder do país. E detalhe, recentemente nós tivemos uma reforma constitucional que permitia ele concorrer a novos mandatos, né? É como se fosse uma reeleição infinita, assim. Quem estiver no poder tem o direito de disputar 3 reeleições, um negócio assim, se não forem ininterruptas. Ele já tinha dito que a eleição era uma mera formalidade, então tá aí ele
basicamente governa Ruanda e tem mais de 20 anos, vai governar Ruanda por mais 5 anos, e detalhe, se ele vencer os outros, um mandato agora de 7 anos, desculpem, e aí depois ele pode ser candidato 2 vezes a mandatos de 5 anos pela nova regra. Então é possível que ele fique no poder até 2034. E ainda em eleições no continente africano, essa semana tivemos pelo menos 5 mortos no Quênia, já que os resultados da eleição no Quênia estão sendo divulgados, a eleição ainda está sendo apurada, e a oposição disse que a eleição que teve na última semana, ela sofreu diversas fraudes, que houve até a suspeita de hackers das urnas eletrônicas, e aí uma série de protestos contra o atual presidente, o Uhuru Kenyatta, nós tivemos pelo menos 5 mortos. Esperemos aí que a situação acabe se resolvendo pacificamente. Notícia da última segunda-feira, dia 7 de agosto. Israel se soma ao cerco a Al Jazeera no Oriente Médio. Exatamente, o governo de Israel, pelo meio do seu ministro de comunicação, o Ayub Kara, anunciou no domingo a intenção de proibir a recepção de transmissões da TV Qatari, fechar a sucursal em Jerusalém e caçar as credenciais dos cerca de 30 jornalistas da Al Jazeera em Israel por apoiar o terrorismo. Lembrando que a Al Jazeera ela tem uma relação próxima com o Irã, que é percebido pelo Estado de Israel como seu principal inimigo. Porém, ao mesmo tempo, todavia, entretanto, ao fazer isso, Israel, primeiro, é uma forma de censura, até porque a Al Jazeera ela não transmite apenas sobre o Irã, né? O Qatar, recentemente, nós tivemos a convenção do Hamas lá, que foi tema aqui foi um dos temas aqui no programa há algum tempo atrás. E, finalmente, o Israel, nesse processo, acaba alinhando a sua postura aos outros países do Golfo, muitos deles que também têm uma retórica anti-Israel. Então, na verdade, eu não vejo como essa decisão do governo de Israel pode ser frutífera. Veremos, foi declarado, né, a intenção disso ainda não foi concretizada, veremos quando será. Notícia da última terça-feira, dia 8 de agosto. Rei da Jordânia vai à Palestina pela primeira vez em 5 anos. O rei Abdullah II da Jordânia chegou em Ramallah na última segunda-feira para sua primeira visita à Palestina, na Cisjordânia, pela primeira vez em 5 anos, né, como diz a própria manchete. Lembrando que recentemente tivemos uma tensão entre a Jordânia e Israel pela morte de 2 jordanianos após tentarem realizar um ataque na Embaixada de Israel na Jordânia. Também tivemos o episódio do fechamento da esplanada das mesquitas, que os lugares sagrados muçulmanos em Jerusalém, eles são garantidos pela Jordânia, segundo o acordo de cessar-fogo da Guerra dos 6 Dias em 67 e segundo o acordo de paz entre os dois países na década de 1990. E aí o rei da Jordânia disse que apoia completamente o direito dos palestinos à criação de um Estado independente e pediu aos Estados Unidos que intensifiquem seus esforços em prol do processo de paz. Ainda na última terça-feira, ONU alerta para sinais de novo genocídio na África. A ONU alertou sobre essa situação em relação à República Centro-Africana. Essa semana nós tivemos ataques contra não sei se o termo correto seria uma missão, né, de missionários, ou se era uma igreja, uma comunidade de cristãos. O número de mortos varia. No último mês, especula-se que nós tivemos 300 mortos
na República Centro-Africana, nos conflitos das milícias, especialmente também pelas milícias anti-Balaka, que são as de grupos cristãos. Lembrando que na República Centro-Africana nós temos milícias tanto muçulmanas como cristãs. E para o nosso ouvinte que quiser entender um pouco mais a situação na República Centro-Africana, foi um dos blocos principais do programa número 76 do nosso podcast, que inclusive contou com a participação da nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos in loco. E então, né, a ONU já deu esse alerta de uma escalada de tensões na República Centro-Africana. Essa semana o Papa também se pronunciou por conta desse ataque contra uma comunidade cristã. E então veremos aí como será o desdobramento. E repito, uma situação bastante complexa para a gente reprisar tudo aqui. Fica a sugestão, podcast de número 76, tem lá mais ou menos meia hora sobre a República Centro-Africana. Bem, passemos para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe cruzamos a fronteira aqui no sul do continente para falar sobre a questão dos Mapuches. Coluna aberta. Jones Huala, o líder indígena em greve de fome que abala a Argentina e o Chile. Isso, meu caro Matias, né? Estão começando a pipocar várias notícias nos principais meios de comunicação, nos grandes jornais, sobre o conflito mapuche, as lideranças mapuches na Argentina e no Chile. Então, cabe aqui ao nosso papel, né, tanto como parte da política internacional, a gente explicar um pouco o que acontece, e como parte da história, explicar quem são os Mapuche, qual a origem desses conflitos, as regiões que eles habitavam. No caso, né, sobre essa parte mais atual, sobre esse líder indígena, você até tinha, né, me mandado um link. Explica aí pra gente mais ou menos o que é essa resistência ancestral Mapuche, esse líder aí que tem, né, sai na manchete, mas as pessoas, né, a Jones Huala, líder indígena, greve de fome, sei lá quem é. Então, quem é esse grupo? Bem, os Mapuches eles estão localizados justamente ao sul, né, tanto de Argentina e do Chile. A situação é mais complexa no lado transandino, né, em relação ao Brasil, já que a gente até já tinha destacado em um programa um pedido de desculpas, né, da Bachelet, e ela falando também que ia tentar resolver a questão dos Mapuches no sul do país, e na época a gente destacou também que atualmente são 37 lideranças Mapuches presas políticas no Chile, só que nas últimas semanas a tensão entre os Mapuches e os proprietários de terra no sul da Argentina, né, principalmente ligado à questão dos recursos hídricos e da indústria da celulose, né, que é muito forte nessa região da Argentina. Então, nas últimas semanas, como eu falei, tem crescido esse tensionamento. Também está desaparecido, né, o Santiago Maldonado, que ele não é indígena, mas estava apoiando a luta, né, dos povos originários ali na província de Rio Negro, e ele foi preso e está desaparecido, né? Então muitas pessoas estão perguntando, né, onde está o Santiago Maldonado. Inclusive a banda La Renga, que é uma das mais importantes do rock argentino e que tem sofrido uma sistemática perseguição do governo também. Eles quase não realizam shows porque nunca dão garantias de segurança para eles, mas no show que eles fizeram nessa semana no estádio Tomás Adolfo Ducó, do clube Huracan, ali na capital argentina, eles cantaram uma música em alusão aos povos originários, mas também fazendo essa pergunta, né, onde está o Santiago Maldonado, e o público respondeu em massa contra o Maurício Macri, né, o atual presidente da Argentina. E está tendo uma campanha sistemática também
em alguns meios de comunicação na Argentina, querendo mostrar que os Mapuches, dos Mapuches que estão protestando no sul da Argentina, eles são originários do Chile, que daí seria uma questão de imigração ilegal, então está tendo essa confusão em relação ao protesto, mas vamos lembrar, né, que a América do Sul antes não tinha fronteiras, os Mapuches eles ocupavam uma faixa horizontal que vai do que hoje compreende o Chile e a Argentina, mas daí já transforma numa questão até xenofóbica, né, em relação aos povos originários. E isso que você comentou, Matias, né, da presença dos Mapuche no sul do continente, hoje especula-se que nós temos cerca de 200 mil Mapuche na Argentina e mais ou menos 1,5 milhão no Chile. E o Chile, ainda por cima, tem uma população muito menor do que a Argentina. Então, a questão da presença da população Mapuche, tanto em números absolutos quanto em números relativos, ela é muito mais forte no Chile. Na Argentina é um assunto que durante muito tempo esteve dormente. Por quê? Porque no caso argentino, o processo, né, de expulsão e de expansão, especialmente da fronteira agrícola, começa pouco tempo depois da independência, na década de 1830. Com a campanha do deserto, né, que foi encabeçada pelo Roca. Não, a do Roca vem depois. A do Roca é a conquista do deserto, que vem no final do século XIX. Não, mas isso que eu tô falando, começa na independência, mas se acentua sim. Com o Roca já no final do século XIX, e muitos desses Mapuches, inclusive, eles vão migrar para o que hoje é o Chile. Isso. E assim, pro nosso ouvinte, porque a gente olha lá no mapa e vê a Argentina, né, que ali desde o Rio da Prata até o fim do continente. Porém, quando a Argentina torna-se independente, o núcleo da presença espanhola, da presença colonial, era o norte da Argentina, ali a região de Buenos Aires, algumas cidades ali na região de Mendoza, né, regiões férteis. Então, quando a Argentina se torna independente, tanto como uma maneira de estabilização do país, de criar uma nacionalidade, um discurso nacionalista, e também como uma forma de expansão da fronteira agrícola, né, começa essa campanha do deserto, que começa com o Juan Manuel de Rosas, que é o cara que a gente sempre vê na escola, né, a guerra contra Rosas, guerra contra Uribe, mas nunca sabe direito quem é o cara. E depois, como você lembrou muito bem, tem a conquista do deserto, que é liderada pelo então general Julio Argentino Roca, que pela glória da conquista do deserto, uma campanha que vai durar 15 anos praticamente, 1870 até 1880 alguma coisa, pela glória dessa conquista, ele vai ser eleito depois presidente. A gente tem um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a história argentina. Ele, inclusive, vai ser o primeiro presidente argentino que visita o Brasil, e ele vai batizar a Copa Roca, que durante muito tempo foi o torneio ali principal aqui do Cone Sul, digamos assim. Era um torneio amistoso entre Brasil e Argentina. Entre Brasil e Argentina. Tá certo, desculpa. Tinha diversos torneios amistosos entre países, cada um era batizado com o nome. Por exemplo, entre Argentina e Uruguai era a Copa Lipton, Brasil e Uruguai era a Copa Rio Branco, enfim. Mas a Copa Roca, durante muito tempo, era o nome que se dava em todo amistoso, entre aspas, entre Brasil e Argentina. E essa expansão da fronteira agrícola argentina, ela é bastante dúbia, porque de um lado você tem uma política genocida, né? E lembrando, genocídio não é apenas você matar todo mundo ali na base da bala. Você expulsar as pessoas das suas terras de origem, você expulsar as pessoas para locais onde elas não vão poder se estabelecer, não vão poder viver. Você expulsar uma comunidade para, digamos assim, para o meio, você pega ali uma comunidade de indígenas brasileiros e joga eles no meio do Ártico, isso é uma forma de genocídio. Tá? Óbvio, estou dando um exemplo aqui extremamente extrapolado. E, ao mesmo tempo, essa expansão da fronteira agrícola
vai transformar a Argentina num dos principais exportadores de produtos agrícolas, numa basicamente uma potência agrícola no início do século XX, que era de ouro da economia argentina. Então, dentro da Argentina, o assunto dos Mapuche ele acaba sendo talvez menos presente por uma questão nacionalista, por uma questão do próprio tamanho da comunidade Mapuche e porque depois o discurso, né, da expansão da fronteira agrícola vai ser muito usado para justificar, para legitimar, digamos assim, essa empreitada militar. E isso é importante a gente colocar. Porque quando a gente fala de comunidades Mapuche protestando, alguma coisa assim, o histórico dessas comunidades não é que são... não é um protesto dentro da Argentina. O histórico é como se fosse uma guerra entre duas populações. E no caso chileno, recebe outro nome, né? A Guerra de Arauco, por conta da região da Araucânia, que tem a ver com a árvore, né? A araucária. E isso começa desde com o início da colonização espanhola, passa pela Guerra de Independência do Chile, depois que o Chile torna-se independente, já no final do século XIX, depois da Guerra do Pacífico, o exército chileno vai começar a estabelecer colônias ao sul do território, o mesmo processo, campanhas militares e expulsão de lideranças Mapuche, só que no Chile nós teremos um processo também negociado. E isso também ajuda a explicar um pouco o número de Mapuches dentro do Chile. Tanto que o último grande conflito entre Mapuches e o governo chileno, que foi em 1881, tinha Mapuches dos dois lados. Tinham não sei se o termo correto é tribos, mas tinham grupos Mapuches, tanto contra o governo como do lado do governo. E aí essa ocupação da Araucânia, né, que também é uma expansão militar, também é um processo de conquista militar, ocorreu durante basicamente séculos, e aí ele atinge seu ápice no final do século XIX e depois foi basicamente resolvido. E novamente, usando o futebol para ilustrar, né, essa situação, a equipe mais vencedora do Chile é o Colo-Colo, que justamente é o nome do cacique araucano que resistiu à ocupação espanhola. Isso, hoje, se a gente pensar, por exemplo, né, já que você mencionou do futebol, o que hoje talvez seja o principal jogador chileno é o indígena, né, o Vidal. Sim, e o Vidal tem traços indígenas, mas ele, vamos dizer, ele não foi criado segundo a cultura ancestral. Mas tem um caso curioso, que é o Bocejur, que ele é fruto de uma miscigenação entre um imigrante haitiano e uma indígena que viveu em uma comunidade Mapuche. Então, ele é um jogador que sempre se manifesta a favor da luta da sua gente, né? Então, é um caso bastante sintomático também. E aí o contato, digamos assim, entre os dois povos, ele vem na década de 1990, com os processos de redemocratização, né, tanto no Chile como na Argentina, e aí é criado, inclusive, como se fosse não sei se um conselho dos Mapuches, tanto chilenos quanto argentinos, e a adoção de uma bandeira, por exemplo, a adoção de pautas em comum, e uma pesquisa, já uma pesquisa um pouco datada, talvez de 2009, dizia que 35% dos Mapuches chilenos acreditam que o maior problema da nação é resolver as questões em relação às propriedades, às terras ancestrais do povo Mapuche. Ou seja, não seria ali uma questão de pautas urbanas ou de pautas... eles acreditam que antes da nação chilena desenvolver um processo nacional, digamos assim, ela ainda tem um problema a ser resolvido, um problema histórico.
E isso foi, inclusive, base de uma disputa dentro do Chile, quando nós tivemos a construção da hidrelétrica de Jauco, que é a maior hidrelétrica chilena. Os mapuches colocavam que ela impediu acesso, ela ia, né, alagar terras ancestrais mapuches, e aí o governo chileno indenizou as comunidades mapuches, e aí a hidrelétrica foi concluída em 2004. Mas então é basicamente um conflito por terra atualmente, né? Por conta dessas expansões da fronteira agrícola na Argentina, também uma expansão, colonização, digamos assim, no Chile, né? A historiografia tradicional nacionalista chilena chama inclusive de pacificação da região, e hoje está nessa situação um pouco mais complicada, incluindo aí, né, no caso o nome dele fala Jones, é isso? Jones Huala, que é o líder do movimento Resistência Ancestral Mapuche, que é definido pela Argentina e pelo Chile como um movimento terrorista, e o Chile já pediu à Argentina para extraditar o Jones Huala ao Chile por ser um terrorista, e a Argentina já se recusou, dizendo que ele vai ser julgado, ele vai ser processado dentro do sistema judicial argentino. E mesmo dentro desse processo, né, novamente mostrando que não é uma coisa monolítica, a gente obviamente está fazendo aqui uma introdução, mas dentro do povo mapuche, obviamente você vai ter diversas perspectivas, repetindo, não é uma coisa monolítica. Tem lideranças mapuche, como por exemplo o Camilo Nahuelquir, que rejeita as perspectivas do Jones Huala e do movimento Resistência Ancestral Mapuche, que, por exemplo, realizou alguns ataques a estradas em territórios que eles consideram ancestrais mapuches, como por exemplo, e agora principalmente, né, um caso bastante, né, que é talvez o de maior destaque na mídia argentina, é a ocupação na província de Chubut, que é lá no sul da Argentina. Patagônia. Oi? É na Patagônia. Lá, que são as fazendas da família Benetton. Que não sei se é a da Fórmula 1, mas é possível. E uma outra questão também, né? Cabe lembrar que no próximo domingo vai haver a eleição dos senadores na Argentina. A ex-presidente Cristina Kirchner vai concorrer pela província de Buenos Aires, e ela tem utilizado isso na sua campanha também, né? Aproveitou o ensejo dos acontecimentos. Mas muita gente também critica isso por ser um oportunismo, já que durante o governo tanto do Nestor quanto da Cristina, os mapuches eles foram ignorados. Cabe lembrar que a história da família Kirchner política é de Santa Cruz, né, da província de Santa Cruz, a terra natal do Nestor, já que a Cristina é de La Plata, capital da província de Buenos Aires, mas a província de Santa Cruz tem uma quantidade relevante, né, de mapuches, e os Kirchners nunca tiveram uma política voltada a essa comunidade originária. E assim como aconteceu nos últimos mandatos, né, presidenciais aqui no Brasil em relação à questão indígena dentro do Brasil, que é sempre uma discussão extremamente não apenas delicada pelo retrospecto histórico, mas pelas questões contemporâneas, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, um caso semelhante que a gente mencionou do Chile é o da usina de Belo Monte, né? Que também alagaria terras indígenas, quer dizer, alagará, né? Terras indígenas. Também houve ali um processo com protestos, com negociação, e é sempre um processo extremamente delicado, repito, não só pelas feridas históricas presentes em basicamente todos os países americanos, né, de certo modo. Então passemos agora para as efemérides semanais. A semana na história.
9 de agosto de 1902, há 115 anos, ocorria a Revolução Acreana. Isso, a Revolução Acreana, que, lembrando, o Acre era parte da Bolívia, porém, boa parte da sua população era de brasileiros, especialmente seringueiros brasileiros. Durante um tempo nós temos a proclamação da República do Acre, anteriormente a essa efeméride, inclusive, e aí nós temos a concretização da Revolução Acreana sob a liderança do Plácido de Castro, e depois isso vai ser organizado, vai ser positivado pelo Tratado de Petrópolis, na qual a Bolívia cedeu território ao Brasil em troca de uma indenização e da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, né, esse que é o acordo que é considerado um dos grandes legados aí do Barão do Rio Branco, e, coincidentemente, o menino do Acre voltou para casa essa semana. Né? Eu não acredito em coincidências, eu acredito que os ETs devolveram ele especialmente por conta dessa data. Enfim, eu não quero nem falar do menino do Acre. Meu Deus, quanto ódio nesse coração. Também num 6 de agosto, só que em 1962, a Jamaica tornava-se independente. A Jamaica, que faz parte daquele processo de independências negociadas pelo Império Britânico, tanto que a Jamaica faz parte da Commonwealth e tem o seu governo, porém a chefe de Estado da Jamaica é a Rainha Elizabeth II, e a Jamaica que é um dos países que especula-se que quando a rainha cumprir o seu curso natural da vida, é possível que a Jamaica declare uma república, né? Revise a sua presença no Commonwealth, já que no caso da Jamaica há um distanciamento bastante grande das instituições, um distanciamento não apenas geográfico, mas um distanciamento cultural e das próprias instituições britânicas. Mas estão aí 55 anos da independência da Jamaica e fica aí Jamaica abaixo de zero, né, uma grande obra do cinema mundial. Com certeza. Com John Candy. 8 de agosto de 1967, 50 anos atrás, era fundada a ASEAN. A ASEAN, que é a Associação de Nações do Sudeste Asiático, inclusive o Ministério de Relações Exteriores brasileiro mandou recentemente uma mensagem congratulando pelo aniversário. Ela foi fundada por Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura e Tailândia, e desde então Brunei, Mianmar, Camboja, Laos e Vietnã entraram na organização, que busca acelerar o crescimento econômico, a estabilidade regional. São diversos acordos de cooperação entre os países do bloco. A ideia seria eventualmente talvez, né, aqui é uma discussão, né, uma especulação, se pode se tornar ou não uma união supranacional, aos moldes, digamos assim, da União Europeia, embora com um processo um pouco mais lento, e os 50 anos da ASEAN, né, ao final do programa vou falar um pouquinho novamente disso, mas os 50 anos da ASEAN é um bom palpite aí para a primeira fase do concurso a carreira de diplomata, que ocorre agora domingo, no Dia dos Pais, né, com toda a sensibilidade dos organizadores do concurso. Bem, passemos agora para o match e vamos falar, né, sobre a possível Terceira Guerra Mundial, enfim. Trump ameaça a Coreia do Norte com fogo e fúria jamais vistos no mundo. Isso, muita gente, né? O Trump sempre rendendo manchetes bombásticas e memes e polêmicas, mas já falei, eu adoro o fato do Trump tweetar livremente, do Trump não ter muitas papas na língua, e
muita gente dizendo que ele estava inspiradão, animadão pelo episódio de Game of Thrones, né? Porque teve lá o dragão cuspindo fogo e tudo mais. A gente não sabe porque nós somos talvez o único podcast brasileiro em que 100% dos integrantes não assiste Game of Thrones. Então, assim, a gente vai receber certamente mensagens indignadas, mas a gente continua amando todos vocês, tá? Aprendam a perdoar os erros dos outros. Como, né, eu amo o Matias, tolero o Matias, mesmo ele nunca assistido Guerra nas Estrelas. E o Felipe não gosta de Seinfeld, então eu acho que estamos even. Não é que eu não gosto, eu acho overrated. Mas, enfim, não vamos começar essa treta aqui, porque senão a gente, um dia a gente pode fazer uma competição de hashtags, assim, tipo Team Seinfeld, Team Star Wars, não sei. Enfim. Mas, no caso, o que aconteceu? A Coreia do Norte sofreu novas sanções pelo Conselho de Segurança da ONU, das Nações Unidas. Essas novas sanções têm um impacto previsto na entrada de dinheiro da Coreia do Norte de cerca de $1 bilhão por ano em comércio exterior. Por quê? Porque o governo da Coreia do Norte não poderá comercializar carbono, ferro, chumbo, né? O carbono, eu não sei se foi uma questão de tradução, se na verdade a intenção era falar carvão mineral, porque, né, a Coreia do Norte é um grande produtor de carvão mineral, então, né, o El País colocou como carbono, então eu tenho essa desconfiança. Ferro, chumbo e mariscos, tá? Não sei qual é a relação, se tem marisco de chumbo, não sei. Então, a Coreia do Norte provavelmente vai perder aí cerca de $1 bilhão por ano, o que, à primeira vista, de fato, não é muito, né? $1 bilhão, 3.300 bilhões de reais por ano, né? Para uma economia nacional, de fato, não é algo grande. Porém, quando a gente pensa na proporção da economia da Coreia do Norte, é mais uma porrada. E aí a Coreia do Norte disse que não aceita, não considera essas resoluções legítimas e disse que pode responder às sanções com um mar de fogo sobre os Estados Unidos, né? Até porque a Coreia do Norte ela também adora uma retórica meio mística, fantasiosa, digamos assim, né? Fantasiosa no sentido de apelar para fantasia, né? Tipo Game of Thrones. E aí o Trump foi além, né? Então, já que eles querem um fogo, então ele foi lá e disse que a Coreia do Norte, se não cooperar com a comunidade internacional, pode ser recebida com fogo e fúria jamais vistos no mundo, né? Então, e aí ele deu uma gaguejada e falou "and power". Aí eu acho, né? Não sei como é que um complementa o outro. A China disse que a China pediu ao governo da Coreia do Norte que suspenda os seus testes de mísseis balísticos e cumpra as resoluções das Nações Unidas para então poder ter as sanções levantadas. O ministro de Relações Exteriores da China, o Yang Yi, esteve com o ministro das Relações da Coreia do Norte, o Ri Yong-ho. Eu não sei se esse encontro foi na Coreia do Norte ou na China, eu não consegui achar, ninguém colocava onde foi, e eu não consegui achar a nota inteira em inglês do Ministério de Relações Exteriores da China, eu não quis confiar ali no Google Tradutor, e não sei chinês, me perdoem. Um abraço para os nossos ouvintes que estudam chinês, porque eu sei que tem bastante gente que faz isso, né, até porque é aí a língua do futuro. Então, a disputa de retóricas, digamos assim, foi mais ou menos essa. Aí, nós tivemos um efeito e um agravante, digamos assim. Qual foi o efeito? Né? A Coreia do Norte declarou que pode atacar bases militares dos Estados Unidos na ilha de Guam,
em resposta ao Donald Trump. E aí muita gente, né, comentou sobre isso, tweetou sobre isso, e o que acontece? As ilhas de Guam é o tipo de assunto que eu adoro quando a gente tem aqui no nosso programa, porque é aquela coisa que à primeira vista é completamente insignificante no cotidiano das pessoas. Eu tô falando isso, né, como diz comentarista esportivo, com todo respeito às pessoas de Guam, pro cotidiano das pessoas aqui no Brasil, é um assunto irrelevante. Você não acorda e fala, nossa, né, o que vai acontecer em Guam? Nossa, quanto é que custa uma passagem para Guam? Porém, Guam, ela é uma localização extremamente importante, é ali um arquipélago, digamos assim, em que tem a ilha de Guam, é a maior ilha, fica ao sul do Japão, a leste das Filipinas, era uma possessão espanhola até a Guerra Hispano-Americana, em 1898, quando os Estados Unidos vence a Espanha e transforma Filipinas, Cuba, Guam e Porto Rico em seus protetorados. Depois, Filipinas e Cuba tornam-se independentes. Porto Rico hoje é um território não incorporado, tem aquele limbo que a gente já comentou aqui. E Guam é basicamente um território dos Estados Unidos. Não é um estado, mas é um território dos Estados Unidos. E tem uma localização extremamente importante para uma base militar. Os espanhóis ocuparam Guam ainda no século XVI, justamente ali como rota comercial. Então o navio precisa reabastecer, precisa, enfim, desembarcar alguma coisa, embarcar outra coisa. É o típico porque o Oceano Pacífico, né, gigantesco. Então essas ilhotas, né, Guam, Midway, Ilhas Mariana, Polinésia, Samoa. A Samoa Americana. Tem as duas Samoas, né? Porque eles dividiram antes da Primeira Guerra Mundial. Mas elas são importantes por isso, porque é como se fosse ali uma comparação que a gente sempre faz aqui no programa e o pessoal acha engraçado, né? É como se fosse os frango assado que você tem na estrada, sabe? Você tá viajando daqui até Minas Gerais de carro, 12 horas de carro, sei lá, 10 horas de carro. E aí você vai fazer paradas no meio do caminho, é isso, tá? E nesse sentido, lembrando da importância histórica, geopolítica do Oceano Pacífico para os Estados Unidos, a ilha de Guam tem hoje cerca de 160 mil habitantes. Desses 160 mil, cerca de 130 mil são nativos de origem chamorro. Os outros 30 mil são militares dos Estados Unidos. Estamos falando de uma das maiores bases militares dos Estados Unidos. É base aérea, é base naval, muito provavelmente tem armamentos estratégicos ali. Então é de uma importância militar para os Estados Unidos. Por quê? Porque dali, da ilha de Guam, que decolam, por exemplo, os bombardeiros que vão sobrevoar ali a Coreia do Sul como demonstração de força. Da ilha de Guam, os Estados Unidos conseguem atingir basicamente qualquer lugar dentro da China. Então, como parte aí da projeção global de poder, a ilha de Guam, repito, ela não faz parte do cotidiano das pessoas, ela aparentemente é insignificante, porém as bases na ilha de Guam, como a base aérea de Anderson, que é uma das maiores bases aéreas dos Estados Unidos, ela é importantíssima para a política americana no Oceano Pacífico. E justamente por conta dessa proximidade, que a Coreia do Norte pode até garantir que consegue atacar a ilha de Guam. A Coreia do Norte atacar a Califórnia, até mesmo o Havaí, hoje ainda é duvidável. A ilha de Guam não. A ilha de Guam é certeza que a Coreia do Norte consegue atingir com alguns mísseis. E a própria Coreia do Norte não apenas anunciou que poderia atingir, como a TV estatal da Coreia do Norte mostrou os possíveis planos desse ataque. Rotas aéreas, enfim, o trajeto dos mísseis, todo esse tipo de coisa. Então não é apenas, nesse caso, uma mera retórica, uma ameaça que pode ser concreta. E o agravante que eu mencionei é que um destroyer da Marinha dos Estados Unidos, o destroyer John S. McCain, batizado em homenagem ao almirante, que é o avô do senador John McCain. Inclusive eu não sabia
Eu fui pesquisar por causa desse navio. O senador John McCain é John McCain III. Que nem o ex-quarterback do Washington Redskins lá. Então, assim, ele é John McCain III. O concunhado da minha irmã, que é americano, ele é... Não lembro o nome completo dele agora, mas ele é The Fourth. Porque, então, é o sênior, é o júnior, aí depois vira número. Aí vira dinastia. Sim. E esse destroyer dos Estados Unidos... ele realizou uma operação de liberdade de navegação na quinta-feira, vulgo ontem, lembrando que habitualmente gravamos programas às sextas, ficando a 12 milhas náuticas de uma daquelas várias ilhas artificiais construídas pela China ali no Mar do Sul da China. E 12 milhas náuticas, para os padrões de navio, é muito pouco, entendeu? É assim, em termos de fronteira, é como se o Brasil começasse num lado da rua, a China começasse num lado da rua e os Estados Unidos estavam do outro lado da rua, entendeu? Era só atravessar ali na faixa de pedestre que você entrou no outro país. 12 milhas náuticas é uma distância muito pequena. Então isso, né, colabora aí para essa questão da possível postura chinesa. E aí depois dessa escalada de retórica, o Trump disse ontem à noite que talvez as suas ameaças à Coreia do Norte talvez não tenham sido duras o bastante e que os 25 anos de diálogo com o país asiático não serviram para nada. Então, provavelmente a gente ainda no fim de semana vai ter uma escalada dessa retórica, porém, né, é muito improvável que isso vá às vias de fato, porque a gente já comentou, a Coreia do Norte não conseguiria resistir aos Estados Unidos, por ela não iria embora sozinha, né? O que o Trump comentou foi, inclusive, eu abro aspas, negociaram durante 25 anos, vejam Clinton, vejam o que aconteceu com Bush, ou o que aconteceu com Obama, né, Bush. Obama não queria nem falar sobre isso, mas alguém tem que falar, eu falo, alguém tem que fazê-lo. Então, assim, ele aproveitou a questão da Coreia do Norte, inclusive para alfinetar o seu rival político Obama e a família Bush, que é uma das famílias tradicionais do Partido Republicano que não apoia o Trump. Então, comentários sobre a Coreia, meu caro Matias? Não, sigamos adiante para falar das políticas da política dos Estados Unidos. Isso, aqui a gente tem 4 coisinhas pontuais, só para os nossos ouvintes não se sentirem desamparados. Um deles eu acho que inclusive é um assunto interessante para o futuro. Mas primeiro, o Donald Trump lançou não sei se começa, é um canal, né, um formatinho de vídeos nas suas redes sociais, chamado Notícias da Semana, traduzindo, com 3 informações sobre o presidente Donald Trump e que é como se fosse a versão do Donald Trump barra não vou nem dizer do partido, mas principalmente do seu staff sobre as notícias. E, inclusive a apresentadora, ela termina falando que essas são as notícias de verdade. A apresentadora é a Kayleigh McEnany. Acho que não a conheço anteriormente. Ela até recentemente era comentarista na CNN, mas não sei. Eu ia chutar Fox News. Não, ela era da CNN e ela foi nomeada porta-voz do Partido Republicano. O Trump cada vez mais se entrincheirando nessa guerra de narrativas, né? Não bastasse todos os problemas que a gente já repassou aqui em relação à própria comunicação da Casa Branca, né? E ele, mais uma vez, declarando guerra à imprensa, ele que é o maior propagador de fake news como pessoa, né? É só seguir ele no Twitter ou ver os discursos dele, como ele distorce a realidade, e essa iniciativa dele é mais um passo nessa guerra, é mais uma batalha, uma frente de batalha que ele abre nessa guerra com a imprensa. E o vídeo, né, ele comenta 3 notícias: dados de desemprego,
E um ouvinte, há 2 programas atrás, se não me engano, cobrou a gente falar disso. Então eu vou repetir, a gente vai falar da economia dos Estados Unidos quando a proposta orçamentária for aprovada no Congresso ou não, porque muita coisa depende dela. Então, quando a gente tiver a lei o orçamento definido, desculpem, aí a gente vai falar disso e talvez trazer, por exemplo, novamente o Daniel, além da Vivian, para falarem disso. A proposta de lei sobre reduzir a imigração legal e termina com as cenas de a condecoração de um veterano de guerra do Vietnã pelo presidente Donald Trump. O vídeo atualmente está com mais de 1.700.000 views. E assim, muita gente ficou dizendo que agora é a mídia estatal do Trump, é a mídia oficial do Trump, mídia de propaganda. Sim, claro, é uma coisa de propaganda. Porém, enquanto se ela coexistir, né, com outras formas de imprensa, tá ótimo, né? O problema é quando se começar uma tentativa de censura. Não que o Trump vá fazer isso, não que exista possibilidades legais nos Estados Unidos de se fazer. Eu estou falando do conceito, tá? Não dá para dizer que é uma propaganda estatal, um monopólio de uma propaganda estatal, alguma coisa assim. Próxima notícia, a gente vai ficar alternando uma notícia do nível sensacionalista com uma notícia um pouco mais séria, né? Agora vem a notícia séria, que a casa do Paul Manafort, que foi chefe de campanha do Trump, que a gente inclusive comentou sobre ele no programa sobre os Panama Papers, porque mostrava as ligações dele com políticos ucranianos. Ele teve a sua casa vasculhada pelo FBI, que fez isso, obviamente, com um mandado de busca, e teria sido na manhã de 26 de julho, no estado da Virgínia. E o porta-voz do Manafort disse que ele tem colaborado com as autoridades policiais e o fez novamente nessa ocasião. Então, mais aí uma faceta da investigação da campanha, mais um capítulo da investigação sobre a campanha do Donald Trump. Indo agora para outra notícia, eu vou... Não, você, meu caro Matias, que esbanja carisma, leia essa manchete, por favor. Manifestantes instalam galinha inflável com penteado de Trump atrás da Casa Branca. É isso mesmo, né? É um balão de uma galinha com um penteadão, um topetão loiro assim. É a versão americana do pato, acho. E por que uma galinha? Porque a campanha que se chama Chicken Dawn, e o Dawn é de Donald Trump, né? Dawn de Donald. É um grupo que reivindica que o presidente Donald Trump torne públicas as suas declarações de renda à Receita Federal dos Estados Unidos. Então ele seria um chicken, né, um covarde, né, no jargão, digamos assim, dos Estados Unidos, né, um frangote, por não publicar as suas declarações de imposto de renda, que habitualmente todos os candidatos nos Estados Unidos fazem. Lembrando que não é obrigado. Não é obrigado, é tradição. E aí colocaram o balão aí da galinha topetuda. Eles perderam a oportunidade de fazer o trocadilho com o Pato Donald, né? Acho que ia infringir copyrights. Talvez. A Disney ia dar um tiro no balão para não se envolver em polêmica. Ou a Fiesp. E finalmente agora, né, novamente alternando, uma notícia bastante séria, que o Donald Trump hoje, não, mentira, ontem à noite, declarou que o uso de heroína nos Estados Unidos é uma emergência nacional. Segundo o governo dos Estados Unidos, cerca de 35 mil norte-americanos morreram em 2016 por overdose de heroína. E esse número pode ser maior ainda. Por quê? Porque ele está dentro de um número de 60 mil mortes que ocorreram pelo consumo de drogas em geral, o que inclui os opiáceos legalizados, que são que muitas vezes são a porta de entrada para a dependência.
né? A pessoa tem que fazer algum tratamento, alguma coisa assim, fica viciada no remédio, depois ela não pode tomar o remédio legalmente, então ela passa progressivamente a vir um usuário de heroína, né? Então o número final pode ser ainda maior. Ainda existe uma grande crise de entrada de opiáceos ilegais contrabandeados, especialmente da China, nos Estados Unidos. E aí o Donald Trump disse que isso é uma emergência nacional. O documento da Casa Branca coloca que é como se fosse um 11 de setembro a cada 3 semanas e busca permitir, que olha só, né, a discussão do Obamacare e do Trumpcare, mas busca permitir que os seguros de saúde cubram também tratamentos de dependências de drogas. Então vamos ver aí. E aí eu disse que é um assunto interessante para a gente tratar no futuro, porque, claro, é uma questão de políticas de saúde pública, é uma questão de até o funcionamento dos opiáceos no organismo, coisas que nos escapam aqui. Eu, Matias, a gente pode falar sobre isso como cidadãos, mas a gente, né, não há nenhum conhecimento. Eu, no caso, ainda eu tenho odeio agulhadas. Né? Então assim, nesse aspecto, sabe, minha família pode ficar tranquilíssima pro resto da vida deles. Eu não vou fazer parte dessa estatística. Mas então tá aí uma notícia extremamente complicada, pesada, e não é um problema só nos Estados Unidos, é um problema no mundo inteiro. Porém, nos Estados Unidos, a questão especialmente da heroína tem se tornado um problema. A minha irmã trabalhou junto com os dependentes químicos em Vancouver, por exemplo, onde até foi encontrado morto aquele ator da série Glee. Ah, sim. Canadense. Seguimos adiante, já que no cheque a gente viaja mais ao sul do continente aqui para falar sobre a Venezuela após a votação da Constituinte. Check. Constituinte aprova controle total dos poderes do Estado na Venezuela. Na terça-feira, a Constituinte declarou que ela agora se torna, né, o principal poder na Venezuela. Isso já era previsto, né, na sua convocação. Ela fica acima, inclusive, do próprio presidente Nicolás Maduro, que disse que aceita a autoridade da Constituinte, mas, repito, né, pela própria convocação da Constituinte que ele mesmo fez, ele não teria, ele não tem que aceitar ou não, né? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai em ordem cronológica em algumas notícias internas da Venezuela, depois vamos falar da procuradora da Venezuela, depois vamos falar das reações latino-americanas à situação e, finalmente, a repercussão mundial, né, extra-América Latina, do que está acontecendo na Venezuela. Lembrando que, já falamos isso várias vezes, mas todo programa sempre tem algum comentário, digamos assim, provocativo. Nem eu, nem o Matias, nós podemos ter várias discordâncias, porém nem eu nem ele concordamos com o atual processo que está ocorrendo na Venezuela, tanto por entender que a Constituição de 1999 já era adequada, quanto por entender que a suposta solução de buscar o poder popular, o poder originário popular para resolver essa crise será infrutífera e, portanto, desnecessária, né? Então ela não era necessária por uma questão até jurídica e também por uma questão política. As minhas palavras estão corretas, Matias, ou você quer fazer algum adendo? Não, com total acordo. Ok, então vamos lá.
A Constituinte, né, terminou de ser empossada, lembrando que a presidente da Assembleia é a Delcy Rodrigues, que nossos ouvintes já estão familiarizados com ela, por conta dela ter sido, até pouco tempo atrás, a chanceler venezuelana. Também, aí agora a gente vai para a ordem cronológica. No final de semana, o Leopoldo Lopes retornou à prisão domiciliar, depois de 4 dias no presídio de Ramo Verde. Quem declarou isso foi a sua esposa, Lilian Tintori, no Twitter. Abro aspas, acabaram de transferir Leopoldo para casa. Continuamos com mais convicção e firmeza para conquistar a paz e a liberdade da Venezuela. Lembrando que o Leopoldo Lopes foi condenado em 2015 a uma pena de 14 anos de prisão por associação para o crime, instituição à violência e destruição de bens públicos, pelo seu envolvimento em protestos, pela sua liderança em protestos que resultaram inclusive na morte de pessoas, e aí ele foi condenado por incitar a violência. Também no final de semana, as Forças Armadas venezuelanas, né, a Força Armada Nacional Bolivariana, declararam que uma das suas bases militares sofreu o forte de Paramacay, que fica no estado central de Carabobo. Carabobo tudo junto, tá, gente? Não é um cara bobo. É o nome do estado. E é tudo junto e a culpa não é nossa. Esse forte sofreu um ataque terrorista do tipo paramilitar, perpetrado por civis usando fardas militares e liderados por um oficial desertor que foi rechaçado, e que as Forças Armadas seguem unidas monoliticamente apoiando a Revolução Bolivariana. E há suspeita também, né, de ter sido um false flag, né, esse ataque. Sim, há suspeita de false flag, mas também tem a acusação de que teria sido orquestrado por Colômbia e México. Né? O governo venezuelano coloca que, né, lembrando, a gente já falou disso no último programa, a CIA já inclusive colocou, né, que vê as opções de eventualmente retirar o Maduro do poder, fazer com que ele saia do poder, melhor dizendo, e o Maduro coloca que Colômbia e Venezuela seriam então as mãos desse plano, né? Aí no início da semana, na segunda-feira, a Assembleia Nacional da Venezuela, ou seja, o parlamento venezuelano, fez uma declaração de desobediência à Assembleia Constituinte na Venezuela por unanimidade, dizendo que não vai respeitar qualquer medida tomada pela Constituinte que desonra os direitos humanos, e reafirmou a sua defesa da atual Constituição de 99. E a deputada Delsa Solorzano disse, abro aspas, as aberrações que acontecem no Salão Elíptico, que é o salão onde está instalada a Constituinte, desonram a memória de nossos libertadores e usurpam as funções que competem unicamente à Assembleia Nacional. E aí, o que aconteceu? No que foi visto aí como uma concessão do Maduro, alguma coisa assim, o Maduro permitiu que a Assembleia Nacional permaneça no Palácio do Parlamento. Então, é como se, porém, em outro salão. Então é como se, dentro do Palácio Federal Legislativo, nós tivéssemos, no chamado Salão Elíptico, que é como se fosse a Câmara propriamente dita, terá a Assembleia Constituinte. E em outro salão, dentro do Palácio, ou seja, no mesmo lugar, a Assembleia Nacional, o Parlamento da oposição, digamos assim, ele vai continuar reunido ali. Então, isso vai ser que depois a Assembleia Nacional Constituinte parece que vai para a Casa Amarela, que é onde fica o Ministério de Relações Exteriores. Então, assim,
essa própria concessão, que foi bem recebida pela Delcy Rodrigues, e dizendo que os dois espaços talvez pudessem inclusive trabalhar para a Venezuela, enfim, alguma coisa assim, pode ser interpretado como uma boa vontade do Maduro, pode ser interpretado como um recuo do Maduro, mas de qualquer jeito cria uma confusão, porque agora é como se você tivesse dois parlamentos, dois órgãos legislativos, um operando para, segundo eles, defender a lei de 1999, e o outro operando, segundo eles, para elaborar uma nova lei que substitua essa de 99. Uma nova lei, eu digo, um novo corpo constitucional. Então, todo mundo, um monte de gente manda recado, manda um e-mail, ou tagueou a gente, ou a página do Xadrez Herbal, né? Ah, não tô entendendo nada sobre a Venezuela, alguém pode me recomendar alguma coisa? Aí vai lá, tagueia o Xadrez Herbal. Gente, nem a Venezuela direito, pelo jeito, tá se entendendo, porque, repito, as duas assembleias vão continuar reunidas. Uma, teoricamente, com todos os poderes do Estado, e a outra resistindo, porém com autorização do Executivo. Então é uma situação bastante dúbia do ponto de vista institucional. Dúbia eu digo no sentido de confusa mesmo, né? Continuando, na terça-feira, dia 8, o general dissidente Raul Baduel foi levado da prisão de Ramo Verde, segundo um jornal oposicionista local, e o seu advogado disse que não se sabe o seu paradeiro. O Baduel, ele foi muito próximo a Hugo Chávez, ele foi ministro da Defesa no governo Chávez. A ruptura entre os dois aconteceu em 2007, e aí ele foi preso em 2009 sob acusação de ter desviado milhões de dólares do orçamento militar. Ele foi libertado em liberdade condicional em agosto de 2015, porém, em janeiro de 2017, foi encarcerado novamente por ter descumprido os termos da condicional. Continuando, uma das propostas da nova Constituinte é que, para as eleições de governadores no próximo dia 10 de dezembro, os candidatos deverão ter um certificado de boa conduta da Assembleia Nacional, emitido pela Assembleia Nacional Constituinte. E aí o parlamento, né, que é governado pela Mesa da Unidade Democrática, a MUD, disse que, apesar da maior fraude eleitoral da história, os candidatos da oposição vão concorrer ao governo dos estados, e aí, porém, né, tem agora essa coisa de que a Constituinte né, vai querer, deseja esse atestado de boa conduta, alguma coisa assim. Então, e aí a frase do deputado constituinte Diosdado Cabello, ou Cabejo, foi de que, entre aspas, abro aspas, se você acredita, senhor amargurado, que vai se inscrever após mandar queimar a Venezuela e sair pelo mundo dizendo que é preciso invadir a Venezuela, você rodou o papai. É a tradução que está aqui. E para mim é uma óbvia referência ao Capriles. Então, mais uma questão aí de um atestado de boa conduta para as eleições dos governadores na Venezuela. Agora vamos para a questão da procuradora. Por quê? A procuradora, né, a Luísa Ortega, ela foi destituída pela nova Assembleia Constituinte. A nova Assembleia Constituinte, ao tomar para si todas as autoridades, né, do país, nesse poder, desinstituiu a procuradora. Como procurador provisório, enquanto a Constituinte estiver reunida, foi apontado o Tarek William Saab, que é defensor público da Venezuela, e que os nossos ouvintes talvez se lembrem, porque o nome dele é um dos nomes que sofreu sanções como pessoa física
dos Estados Unidos, recentemente, que a gente comentou no último programa. A Luísa Ortega disse que ela continua sendo a legítima procuradora da Venezuela, que essa Assembleia Constituinte ela desconhece essa remoção, dizendo que isso foi ilegítimo e inconstitucional, e ela disse, abro aspas, estamos diante de um poder de fato, aqui não há governo, quem ocupa ilegalmente o poder é essa Assembleia Nacional Constituinte presidencial. E ela também disse que a Constituinte fez uma perseguição, ela foi convocada ilegalmente e está fazendo uma perseguição sob ordem do executivo, basicamente dizendo que o Maduro, né, mandou caçá-la, mandou tirá-la do poder. E como parte dessa repercussão, uma notícia, né, que é um nome que, embora ele esteja muito na imprensa, a gente não costuma mencionar aqui no nosso programa, porque ele não trabalha na diplomacia brasileira, o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, disse em entrevista que é lastimável a destituição da Luísa Ortega Dias e colocando que isso não é uma democracia. Abro aspas. Lastimável que no século XXI um país trate o Ministério Público dessa maneira. Recebi um vídeo hoje dela sendo retirada da sede do Ministério Público numa motocicleta, um segurança dirigindo a moto, ela no meio e um segurança atrás e o Ministério Público cercado pela Força Nacional. Então ela recebeu até uma mensagem de solidariedade, né, do procurador da República do Brasil. E o Tarek William Saab assumiu, dizendo que a sua antecessora foi cúmplice da violência da oposição e que ele assume o cargo com a ideia de melhorar, avançar, recuperar a credibilidade da instituição e reestabelecer a paz cidadã. Então, né, lembrando aí novamente a questão das sanções, que ele, enfim, tem a questão dele ter visitado, inclusive, diversos países muçulmanos, árabes, que teria colocado ele no radar dos Estados Unidos também. Então agora acabamos a parte da procuradora. Vamos agora para a repercussão latino-americana pró-governo Maduro, pró-constituinte. A ALBA, né, a Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América, se reuniram na terça-feira na Venezuela e prestaram sua solidariedade ao presidente Nicolás Maduro. Os chanceleres da ALBA disseram que a Venezuela está sofrendo uma guerra não convencional e pediram que a oposição finalmente reconheça que precisa dialogar. A ALBA é formada por, além de Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua, Equador e Antígua e Barbuda, Dominica, São Vicente e Granadinas. São os países caribenhos que fazem parte da ALBA. E Cuba, né, além de integrar... Cuba não integra a ALBA, desculpem. Mas Cuba também mandou a sua solidariedade... Cuba faz parte da ALBA, sim, tô louco. Que é tanta informação aqui pra gente passar que eu fiquei maluco. Mas o Raul Castro enviou uma carta ao Maduro dizendo que cada golpe que a revolução sofre fortalece a unidade, que a nova Assembleia Constituinte representa uma valiosa lição que faz da Venezuela um símbolo para o nosso continente e os cubanos estarão sempre na primeira fileira da solidariedade militante junto aos venezuelanos. O Raul Castro, que se encontrou diversas vezes com o Nicolás Maduro, a última delas, salvo engano, foi no início de 2017. Agora vamos para a América Latina contra o Maduro. Comentários, meu caro Matias, até agora? Não, sigamos. É que eu estou aqui passando pelas notícias, né? Os países latino-americanos se reuniram em Lima
17 chanceleres e fizeram uma declaração que não usa a palavra ditadura, porém faz uma clara condenação ao regime do Maduro, condena a violação sistemática dos direitos humanos, das liberdades fundamentais, a violência e repressão, coloca que não vão reconhecer nenhuma decisão tomada pela Constituinte, incluindo acordos econômicos. O encontro que foi realizado em Lima foi à margem de qualquer organização internacional, tá? Ele não foi um encontro de qualquer organismo, foi um encontro entre chanceleres de 16 países e que soltou esse documento de 16 pontos. Quem preferir, quem quiser, pode ler o comunicado na íntegra. Repito, ele tem 16 pontos, não é muito grande. O Brasil, como um dos signatários, o texto integral está disponível em português, não só em castelhano. Então vocês, quem quiser ler inteiro, tem disponível, dá para achar fácil. O governo peruano e o governo colombiano foram dos mais duros. O Aloysio Nunes, chanceler brasileiro, disse: não podemos admitir um regime ditatorial entre nós. Promovemos o isolamento diplomático de um regime que castiga o seu povo com horror. E os 17 países que assinam são Argentina, em ordem alfabética: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai e Peru. Notem que dentre esse bloco não está presente, e a Declaração de Lima também solicitava o encerramento da Constituinte. Ela não colocava apenas que não vai reconhecer, mas pedia o fechamento da Constituinte, e colocando que também consideram as instituições como a Assembleia Nacional da Oposição e a Constituição de 99 como as legítimas. E notem que dentre os signatários não está o Uruguai. O presidente, o Tabaré Vázquez, afirmou ontem que o Uruguai apenas aprovou a suspensão da Venezuela no Mercosul por temer retaliação comercial de outros membros do bloco econômico. Então, o Uruguai, o Tabaré Vázquez disse que ele não concorda com o que está ocorrendo na Venezuela, que o Maduro nunca deu respostas positivas em relação à possibilidade de dialogar, porém colocou que e se retaliações prejudicar os trabalhadores, os empresários, o país em geral, tenho que pensar muito bem, com o coração em minha utopia, mas com os pés no chão. Então, e é uma declaração forte, né? Porque dá a entender que ele foi coagido a votar da maneira que votou. Lembrando que o Uruguai, em outras reuniões do Mercosul sobre o tema venezuelano, normalmente se absteve. O que, no caso do Mercosul, não adianta, porque o Mercosul, e essa é uma das coisas discutidas, isso seria um dos problemas institucionais do Mercosul, o Mercosul só funciona com unanimidade. Então todo mundo tem que dizer sim. Se alguém falar tanto faz, né, que é a abstenção, já não adianta, já não passa. E Felipe, só aproveitando fazer uma comparação, foi uma posição similar do Uruguai, também no contexto da suspensão do Paraguai em 2012, se eu não me engano. Claro, a correlação de forças naquela ocasião era outra, mas o Uruguai talvez seja um dos mais interessados justamente na manutenção do Mercosul e no fortalecimento do mercado comum. Então, tanto quando deu-se a questão paraguaia e agora venezuelana, o Uruguai ainda tenta manter o diálogo, né, que as coisas se resolvam nesses fóruns deliberados. A Venezuela criticou essa questão a declaração de Lima dos diplomatas latino-americanos reunidos em Lima, dizendo que eles cometeram um erro histórico e que estão tentando encurralar
a Venezuela. E ainda na América Latina, o Luiz Almagro disse em Jerusalém, numa entrevista a Daniela Kresh, da Folha de São Paulo, que não há vestígio de democracia na Venezuela e que a OEA pretende recorrer a outros organismos internacionais para que a Constituinte seja interrompida ou então que o governo Maduro não seja reconhecido. Agora indo, né, para o mundo... E curiosamente o Luiz Almagro era chanceler do Uruguai nesse episódio que eu acabei de trazer. E indo agora para o mundo, né, os Estados Unidos nessa semana colocaram novas sanções a 8 cidadãos venezuelanos, incluindo um irmão do ex-presidente Hugo Chávez, o Adam Chávez, por seu papel na Constituinte, congelando os ativos dessas pessoas, se tem ou não propriedades dentro dos Estados Unidos. O presidente da Assembleia Constituinte disse que essas novas sanções são ilícitas, né? A presidente, né, Delcy Rodrigues, colocando que elas são ilícitas, que elas são, enfim, que os Estados Unidos não teriam o direito, não teria legitimidade a fazer isso. A Venezuela também foi condenada no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que apontou o uso de força excessiva e prisões arbitrárias por forças de segurança no país. A Venezuela disse que essa agência incorre de maneira consciente na mentira, em observações infundadas e tendenciosas e na difusão sobre falsas suposições. E também colocou que o órgão estaria sendo usado, estaria servindo a usos políticos. Porém, todavia, entretanto, é bom deixar claro que por outro lado, né, 57 países das Nações Unidas assinaram uma declaração conjunta em apoio à Venezuela, dizendo que não concordam com a decisão da Comissão do Comissariado de Direitos Humanos. Dentre eles, né, estamos falando de Rússia, China, 2P5, Índia, África do Sul, Irã, Jordânia, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Paquistão, Angola, Arábia Saudita, Equador, Síria, Bolívia, Cuba, Nicarágua, né? Esses no caso são até, né, repetitivos, a Coreia do Norte, a República do Congo, né, um dos maiores países na África, Timor-Leste, o Tajiquistão, a Nigéria. Então, diversos países colocaram que não concordam com essa decisão da ONU. Porém, se a gente olhar a lista dos 57 países, aqui, tirando, né, aqui vai um quarto dessa lista, os outros países são governos autoritários, né? Então não é exatamente o tipo de apoio, o tipo de companhia que você deseja ter. Se um dia eu tomar uma decisão e o Duterte e o Kim Jong Gordinho assinarem uma declaração que apoia a minha decisão, eu vou repensar minha vida, né? E finalmente, notícia dessa madrugada, o Maduro disse que espera ter uma conversa pessoalmente com o Donald Trump no mês que vem, quando teremos a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ele disse que pediu ao chanceler, o Jorge Arreaza, que faça contato com Washington para que possam agendar esse encontro, e ele disse perante a Constituinte: se está tão interessado na Venezuela, estou aqui, Mr. Trump, está aqui a minha mão. Chamou Trump de imperador em determinado momento. Então o Maduro dizendo aí que quer um encontro bilateral frente a frente com o Donald Trump em Nova York no mês que vem. Não sei se ele vai conseguir o que deseja, porém vejamos, né? Ele disse que já falou pro chanceler tentar agendar esse encontro, que não é apenas uma retórica ali pro público.
E agora, na nossa coluna sobre economia, a professora Vivian Almeida discute a regulação ou não do setor financeiro. Gambito da Dama. Tem um nome muito conhecido no mundo acadêmico, econômico e no mercado também, que voltou com força total pós-crise de 2008, que é o Paul Volcker. O Paul Volcker é o elaborador da Volcker Rule, que, enfim, nada mais é do que um compilado de regulação, é o grande acordo regulatório pós a crise de 2008, que em grande medida foi a resposta desse grande episódio econômico e como que o mundo passou a se comportar desde então. Isso tem sido muito debatido ao longo dessa década quase, bem diferente da resposta do mundo pós-crise de 29, que focou muito mais na reestruturação da participação do Estado, em grande medida até da determinação do papel do Estado pós a crise de 29, mas o fato é que quem trata de regulação financeira, quem tem interesse em estudar esse tema, certamente já ouviu o nome Paul Volcker. E o que eu queria trazer para dele hoje, na verdade, é só para abrir mais a coluna, quando ele fala que a maior inovação no setor financeiro, a última grande inovação no setor financeiro foi o caixa eletrônico. E que isso é muito paradoxal, porque a gente vive um mundo de intensa inovação e praticamente todas as nossas atividades econômicas são marcadas pela inovação, e talvez o setor que tenha apresentado o maior crescimento, a maior taxa de crescimento dos últimos tempos tenha sido o setor financeiro, e a gente houve essa brincadeira no limite que foi feita com relação à grande inovação do setor financeiro. E eu estou trazendo isso tudo porque esses últimos tempos foram bem marcados pelo debate intenso sobre a questão da inovação, sobre a questão da competitividade, produtividade. Alguns livros tratam muito disso, e essa frase eu roubei, né, digamos assim, do livro do Angus Deaton, que é o ganhador do Prêmio Nobel de 2015, que a gente até fez uma coluna sobre ele, que é o livro A Grande Saída, ou The Great Escape, para quem prefere ler em inglês. E o Deaton, enfim, né, faz uma avaliação geral sobre desigualdade, trata muito do tema desse debate que existe entre desigualdade em si e desigualdade de oportunidades. Em geral, quem está muito preocupado com essa questão de renda, de distribuição, fala muito sobre desigualdade de oportunidade, muito. E diz que, na verdade, a gente tem que se ocupar disso porque, afinal de contas, as pessoas são livres, têm habilidades diferentes. Eu mesma sou uma defensora da igualdade de oportunidade. Mas o Deaton, ele faz uma provocação interessante, que é o seguinte: olha, ok, você pode pensar em desigualdade de oportunidades, você pode achar que essa é a grande solução. Mas se você está afirmando que essa é a única solução, você teria que ter algumas das seguintes correlações. Em países onde você... em países não. A renda dos indivíduos teria que ter correlações absolutas com as dos pais, né? Assim, ou zero num país onde exista desigualdade de oportunidade e a partir daí a continuação desses indivíduos não dependeria em nada da renda dos pais, ou absoluto, né? Ou no caso de você não ter nenhuma igualdade de oportunidades e, portanto, a sua correlação é totalmente relacionada à sua estrutura familiar, ao que os seus pais têm condições de proverem a você. E o que ele constata é que isso não acontece, né? Na verdade, assim, não só ele, uma série de pesquisadores, por exemplo, os Estados Unidos, que têm sofrido com desigualdade, tem uma correlação meio da renda dos pais com o desempenho econômico dos filhos. E aí a gente começa a entrar no debate: olha,
quem se apropria dessa competitividade, quem se apropria dessa inovação, para quem a gente está fazendo isso e como em muitos momentos a economia ela sobrepõe enfim, a ideologia, até o gosto mesmo individual de uma pessoa. A gente, em geral, toma as nossas decisões de carreira quase olhando só a questão do retorno financeiro profissional. Em que medida a gente não está cuidando da esfera macro? Enfim, e aí, na verdade, isso é uma análise, né? Não só uma reprodução do que é dito, por exemplo, no livro. Mas, bom, vamos lá. Tudo bem, eu tenho a questão da igualdade de oportunidades, eu tenho que me preocupar com isso. Mas se eu não me preocupo em como toda a estrutura macro é gerida ou quais são os investimentos que eu vou fazer em termos de infraestrutura ou até, enfim, alguma medida da participação do Estado, talvez ela não seja o único indicador que explique o desempenho dos indivíduos e como essa renda se distribui. Lembrando que a questão da distribuição de renda, ela também é alvo de controvérsia, porque nem todo mundo acha que isso é um problema. Isso tem toda uma corrente analítica que diz o seguinte: olha, a gente não precisa se preocupar com desigualdade de renda, tá? Isso não é efetivamente um problema, isso é natural, isso é assim que a gente precisa conduzir as circunstâncias. Bom, esse é um dos pontos que eu queria trazer, relacionando, por exemplo, com análises de países que teoricamente fizeram todo o dever de casa, estabilidade macroeconômica, racionalização dos gastos públicos, investimento em educação, investimento em inovação, e ainda assim deixam a desejar em termos de crescimento e produtividade. O exemplo atual é o México. O México, apesar de ter melhorado vários indicadores, em termos de crescimento e produtividade, nem tanto. E aí, quando você vai detalhar, quando você vai esmiuçar essas análises, o que você constata é que, bom, apesar de você ter melhorado em outros indicadores, você tem que observar que, com relação à inclusão dos indivíduos na empregabilidade, você ainda tem um problema da informalidade no México. E além da informalidade, associado a setores onde a absorção dessa inovação não é feita totalmente. Então você não consegue fazer com que todos alcancem esse crescimento, essa produtividade, esse investimento em inovação e esse investimento em educação. E aí a gente meio que volta a estaca zero do problema. Eu peço perdão, assim, eu estou sendo muito pessimista, mas não é pessimismo, é só uma análise, e é uma análise complementando, enfim, uma série de textos que têm saído sobre isso, da gente sempre pensar, como eu sempre digo para os meus alunos, a economia ela busca o equilíbrio, mas a gente vive no meio do caminho desse equilíbrio. A gente vive, o nosso dia a dia é muito mais desequilibrado do que equilibrado, e é como que a gente chega a esse equilíbrio que é a grande função da ciência econômica. Então, pensar em todas essas propostas, todos esses novos problemas que têm aparecido são definitivamente o nosso escopo de atuação. E aí essa é uma abordagem que eu trouxe hoje para vocês, pensar em países, por exemplo, como o México, Grécia mais ou menos, a gente já falou aqui também sobre a Grécia, e como que a gente olha a questão da distribuição, como o Ditton, por exemplo, está propondo, e como avançar nesse sentido. Obviamente, a minha dica hoje vai ser o livro dele, muito interessante, acho que é uma leitura bem fluida, bem acessível, e traz algumas dessas perguntas e respostas também. Uma ótima semana para todo mundo. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última quarta-feira, dia 9 de agosto. Preso homem suspeito de atropelar 6 militares nos arredores de Paris. Nós tivemos foi classificado como
um ato intencional. Não foi declarado ainda não se foi com a finalidade de terrorismo, porém ele foi colocado como um ato deliberado. 6 militares ficaram feridos, 3 deles em estado grave, embora nenhum deles tenha risco de morrer. O suspeito foi baleado pela polícia enquanto tentava fugir e foi preso, embora detalhes do suspeito, da operação, não foram publicados, não foram divulgados. O que foi confirmado é que nenhum dos militares corre risco de morrer e foi um ato deliberado, mas ainda não se sabe qual o intuito do ato. Também na última quarta-feira, após críticas, presidente do Irã anuncia 3 mulheres no gabinete. Fica a dica, Temer. O Hassan Rouhani venceu, né, as eleições recentemente, foi reeleito. Lembrando que ele é visto no cenário político iraniano como um reformista, um progressista, né? Ele, por exemplo, ele é a principal voz da abertura econômica do Irã no ensejo do acordo nuclear e pós-acordo nuclear, inclusive essa semana foi anunciado que a Renault vai abrir uma fábrica gigantesca no Irã, com investimentos na casa dos centenas de milhões. Porém, ele, justamente por isso, por ser visto como um cara reformista, ele foi bastante criticado porque o seu gabinete inicial não tinha nenhuma mulher. Após receber diversas críticas, ele anunciou o nome da Shahadjo Molaverde, que será assistente especial para os direitos dos cidadãos. A Mazumeh Ebetekar foi designada vice-presidente para mulheres e família, e a Laia Yoedi foi vice-presidente para questões jurídicas. Esse vice-presidente não é vice-presidente da escala presidencial, digamos assim, porque os vários vice-presidentes são como se fossem os ministros nomeados pelo executivo. No sistema político iraniano tem uma coisa que é assim: os ministros têm que ser aprovados pelo parlamento. E aí o que seria o vice-presidente, que é como se fosse um vice-ministro, um ministro conjunto, ele é apontado apenas pelo executivo. Então, talvez até por isso também explique esse tipo de coisa. E um dos seus ministros, inclusive, o que foi apontado, né, o ministro de Telecomunicações, o Mohammad Javad Azari Jahromi, ele tem 36 anos e ele é visto como um possível nome futuro aí para os reformistas iranianos. Notícia de ontem, dia 10 de agosto. Cuba nega ataque a diplomatas dos Estados Unidos e oferece ajuda em investigação. O Ministério de Relações Exteriores de Cuba se pronunciou em relação ao anúncio do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que disse que 2 diplomatas cubanos em Washington se envolveram em incidentes que envolveram a saúde de funcionários da Embaixada dos Estados Unidos em Havana fossem expulsos. E aí o Ministério de Relações Exteriores cubano, né, parece, né, trama de filme de James Bond, né? Foi o seguinte: os diplomatas americanos em Cuba teriam sofrido um ataque acústico com dispositivos de som, que eles perderam parte da audição e tudo mais. E aí, como consequência desses incidentes, eles retornaram aos Estados Unidos, e o Departamento de Estado dos Estados Unidos exigiu que, para ser recíproco, para manter um número igual, Cuba retire 2 diplomatas cubanos em Washington. E aí Cuba disse que não aceita, que não permite que o seu território seja usado para ações contra funcionários diplomáticos do estrangeiro, porém colocou que não teve nenhuma participação nesse ataque,
Por isso que ela não teria essa obrigação da reciprocidade e se colocou à disposição para investigar o dito incidente. Breaking News! Ovos contendo fipronil são encontrados em 15 países europeus e Hong Kong. Esse que é um inseticida, que também é um pesticida, na verdade, eu não sei qual seria a diferença. Ele é muito usado para matar parasitas, piolho, essas coisas em animais. Inclusive, tipo, nossos ouvintes que tenham cachorros ou gatos talvez já tenham visto esse produto por aí, talvez já tenham comprado esse produto. E ele é proibido na União Europeia para uso na indústria alimentícia. Então, assim, você pode usar o fipronil no seu cachorro que está com pulga. Você não pode usar ele em animais que sejam usados na indústria alimentícia. E suspeita-se que na Dinamarca, nos Países Baixos e na Bélgica, esse pesticida teria sido usado em galinhas de granja, galinhas que produzem ovos. E aí, cerca de 60 mil ovos contaminados, 600 mil ovos contaminados teriam sido comercializados pelo mundo, incluindo aí Reino Unido, outros países da União Europeia, né, como a própria manchete diz, e também Hong Kong, que teria comprado os ovos do Reino Unido. França, Alemanha, Países Baixos e Bélgica fecharam fazendas com ligação a esse caso. A Dinamarca ainda não se pronunciou nesse sentido de fechar ou não alguma fazenda, e esse pesticida / inseticida, ele danifica o fígado, os rins e a tireoide. Dizem que ele, em quantidades, né, não substanciais, não oferece risco, porém em grandes quantidades ele pode causar todos os efeitos, e aí tem 700 mil ovos desses espalhados aí pela Europa e por Hong Kong. Bem, felizmente não teremos menino Neymar essa semana, e eu agradeço todos os ouvintes que recomendaram o meu editorial na semana passada. Inclusive, até muita gente brincou, né, falando que eu pautei a revista Exame. Não pautei, porque fora do Brasil essa discussão tem sido feita. A minha crítica foi, inclusive, para a imprensa nacional, mas passemos agora para... Pera aí, Matias, rapidinho, só um adendo que eu esqueci. Na notícia do Irã, outras duas notícias sobre o Oriente Médio. Uma no próprio Irã, em que 6 pessoas foram presas por ensinar e promover a Zumba, e um cantor saudita, o Abdallah Al-Shahani, ele foi preso durante um show dele por dabbing, né, que eu conheço como a dancinha do Cam Newton, mas acho que quem não conhece futebol americano vai entender do que eu tô falando. É uma dancinha que lembra o movimento do Usain Bolt, e que na Arábia Saudita é proibido por fazer apologia à cultura das drogas. E aí o cantor, depois de ter sido preso, foi liberado e tuitou: "Eu peço desculpas ao nosso respeitado governo e ao meu público por, sem intenção e espontaneamente, ter feito um gesto de dança no festival de Taif. Por favor, aceitem minhas desculpas." Então tá aí, né? Não adianta ser eleito sobre uma plataforma reformista e prender 6 pessoas porque estão promovendo a Zumba. Não que eu seja um fiel defensor da Zumba, né? Até porque olha bem pra minha cara, mas então tá aí esses dois pontos aí. Eu não pautei o Exame, e eu também não pautei o Felipe Figueiredo, que ignorou a sugestão de notícia que eu mandei. Semana passada ele dedicou um bloco inteiro à parceria sino-africana, mas ele está ignorando a presença islandesa em Cabo Verde, viu? Desculpa. Já que o grupo Icelandair comprou a companhia pública cabo-verdiana TACV
por 925 mil euros. Ou seja, quem vai dominar a aeronáutica cabo-verdiana é a Islândia, enquanto o mundo dorme. Os islandeses aí estão querendo dominar o mundo. Deixa eu chegar, amigo. Deixa eu chegar. São perigosos. União Sinistra, Cabo Verde e Islândia. Passemos agora para os peões da semana. Os peões. A bullet from the back of a bush. Felipe, e pela segunda semana consecutiva, a gente tem o paradoxo dos peões. Exatamente. Peão isolado é o promovido também. Exatamente. O peão promovido é o vencedor das eleições da semana, né? A gente sempre dá o peão promovido ao vencedor das eleições. Né? No caso, o Paul Kagame, né? Eleito aí para terceiro mandato em Ruanda, 98% dos votos. Ele foi, né, um líder Tutsi durante, né, durante o período ali do genocídio de Ruanda, um dos atos mais violentos ali da década de 1990. E o peão isolado vai para o presidente de Ruanda, Paul Kagame, porque ele foi reeleito numa eleição claramente ali, né, bastante suspeita, né, com 98% dos votos. A campanha durou 3 semanas. Os dois concorrentes eram absolutamente desconhecidos. Eles disseram, inclusive, que autoridades de várias cidades sabotaram os eventos de campanha. O Kagame, antes da eleição, disse que ela era mera formalidade. Ele que governa ali, o executivo, tem muita força no atual sistema político de Ruanda, e ele que mudou a constituição do país, pode ficar no poder até 2034. Então, assim, não é exatamente que ele venceu uma eleição, né? Ele deu um jeitinho ali dele. Então, já que você gostou tanto da inovação da semana passada, é o paradoxo do peão nessa semana também. É isso. Então passemos agora para as dicas culturais. Sétimo selo. Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes? Olha, essa semana nós teríamos o centenário de Dick Brown, né, o cartunista, criador especialmente de Agar, o Horrível. Então, por conta aí desse centenário, a minha dica cultural é o Agar. Né? Você tem você tem obras dele em capa dura, encadernadas especializadas, você tem coletâneas grandes publicadas no Brasil, publicadas lá fora, até os livrinhos ali da LPM Pocket. Né? Eu tenho todos, inclusive, não é um jabá, tá? A LPM Pocket não nos pagou nada. E tem os livrinhos ali que são coletâneas das tirinhas, né? E se você ainda lê jornal impresso, talvez você veja uma tirinha do Agar também. E são 7 volumes desses livrinhos de bolso. Eu tenho os 7, mas assim, os 5 e os 6 eles são um pouco mais fraquinhos, porque são os do filho dele, né? Que continuou o trabalho. Mas, né, aquela coisa, né? Não é a mesma coisa, né? Então, então minha dica aí é Agar, o Horrível, um dos melhores quadrinhos que existe. E a minha dica, já que foi o assunto da coluna aberta, para quem quiser entender um pouco melhor a questão dos Mapuches, tanto na Argentina quanto no Chile, eu vou indicar o documental Neuwen Mapuche, lembrando que Neuwen, na língua deles, significa a força da terra, né? Inclusive uma rapper aqui do Brasil, mas de origem chilena, a Brisa de la Cordillera, o álbum de estreia dela chama Neuwen, porque é uma interjeição muito comum, né, ali no Chile. Então tem o documentário completo no YouTube. A única questão é que os chilenos eles falam um pouco mais rápido, mas com paciência dá para entender. Então, para complementar a coluna aberta, é esse o documentário que eu indico, dirigido pela Helena Varela, que é de 2011. Considerações finais, Felipe?
Olha, pra gente fechar aqui, queria mandar um abraço especial para todos os meus alunos que vão prestar a primeira fase do concurso Itamaraty agora no domingo. Mais especial ainda para todos os alunos que estiveram na hora H do curso Sapiência. Novamente não é jabá, apenas aqui uma relação pessoal. Tive a oportunidade de conhecer alguns pessoalmente, vários outros assistiram, mandaram mensagens e tudo mais. Um abraço mais especial ainda para a querida Alessandra, que nos ouve sempre lá da Dinamarca, onde ela mora com o seu esposo, que é dinamarquês. Ela veio ao Brasil para prestar a prova. Ela que nos trouxe chocolates dinamarqueses para mim e para você. E desejar boa prova a todo mundo, que fiquem tranquilos, que lembrem-se de respirar, de ficarem calmos. E aí é um desejo universal, né? Seja meu aluno ou não, todo mundo tenha uma boa prova, uma prova em paz, que façam com tranquilidade. E a gente fecha mais essa edição do Xadrez Verbal com a música Independent Jamaica, né? Aproveitando uma das efemérides semanais, que é de autoria do Lord Creator, ele que é tinidense, né, de origem, mas mudou para Jamaica em 59, então um pouco antes da independência da ilha, e que produziu essa música que acabou virando o hino não oficial da Jamaica, que, como a gente falou, completou 55 anos de sua independência.